Rafael, bom dia, primeiramente. Tudo bem? Obrigado mais uma vez pela participação. Bom dia a todos, bom dia, ouvintes. Prazer estar aqui novamente. Eu queria começar te perguntando, ou te pedindo, explicar para a gente o que é exatamente essa radioembolização e como essa técnica utiliza partículas radioativas para tratar tumores no fígado. Então, a radioembolização, como o próprio nome diz, né, é um tipo de embolização, só que, ao contrário das outras técnicas de embolização que a gente utiliza uma partícula apenas para fechar o vaso, a vascularização, como o mioma, que eu já falei anteriormente aqui, Isso. ou outros tumores ou sangramentos, essa radioembolização, na prática, ela não é uma embolização, e sim uma radioterapia intraarterial, como se fosse uma braquiterapia, só que em vez de pequenas sementes radioativas, são micropartículas radioativas. Essas partículas têm tamanho cerca de uma hemácia, e ela exerce uma radiação local. Elas só dispersam a radiação no tumor, ali onde a gente deposita essas partículas, e aí tem um efeito de destruição do tumor. Agora, doutor, quais são os principais benefícios da radioembolização em comparação com outros métodos tradicionais que até então tratavam câncer de fígado? Então, assim, quando a gente olha o câncer de fígado, acho que assim, a gente tem que olhar sempre num contexto multidisciplinar. Então, talvez esse paciente ele vai ter uma jornada de tratamentos que envolvem uma série de profissionais. Então, esse procedimento especificamente, ele se enquadra num momento de tratamento do paciente, mas também ele pode, às vezes, transformar esse paciente num paciente cirúrgico, ou então transformar esse paciente num paciente transplantável. Então, assim, o benefício, a vantagem do tratamento é que, assim, hoje, em determinado ponto da jornada do paciente ou do estadiamento do paciente, ele tinha opções que não eram tão efetivas quanto a radioembolização. E qual que é a ideia da radioembolização? A gente consegue ter um tratamento muito mais programado, um tratamento muito mais preciso em termos de resposta, e a gente consegue estabelecer uma série de cálculos, que é um procedimento muito bem elaborado, assim, ele demanda uma programação grande, são dois tratamentos, na realidade, intercalados entre uma a 2 semanas. A gente faz exames de imagem para avaliar como que o tumor vai captar essa radiação, se tem alguma interferência no pulmão, alguma coisa, assim, as possíveis complicações. Sim. E a gente faz essa programação, e quando a gente vai fazer a entrega realmente da dose, essa dose ela é calculada de forma personalizada para o paciente. Ou seja, a gente consegue estimar a quantidade de dose que a gente vai tratar a lesão, e aí ter um resultado mais satisfatório, quando o paciente é bem selecionado, obviamente. Então, assim, a seleção do paciente é fundamental, e obter um resultado melhor. Essa é a ideia. Muito bom. A Cris falou que Juiz de Fora é considerada pioneira em Minas nesse tratamento, né? Que fatores possibilitaram a introdução dessa radioembolização na cidade? Olha, assim, eu vou ter que contar uma história, porque, assim, é interessante o seguinte, eu acompanho esses procedimentos, assim, eu fiz minha formação em São Paulo, na USP, e sempre participei de congressos internacionais, e via o surgimento dessa técnica. E, no início, os principais hospitais que incorporaram a técnica no Brasil foi o Einstein e o Sírio, De ponta, né? hospitais de ponta, e depois alguns hospitais no Rio, mas, assim, da primeira vez que eu fiz, foi o primeiro caso fora do Rio e São Paulo. O que eu sempre achei? A gente tem que tentar oferecer para o paciente o que é de melhor. Claro. E a gente tem que, acho que, assim, como uma cidade pioneira, uma cidade também pujante, que sempre foi protagonista na questão médica, a gente tem que trazer o de melhor para o paciente para cá. A gente não pode ficar pensando que tudo tem que o paciente transferir para São Paulo, tem que ir para o Rio, tem que ir para Belo Horizonte. A gente tem que trazer essa técnica para a gente fazer nos nossos pacientes. Como está sendo feito, por exemplo, hoje com a robótica, assim, os pacientes eles não precisam sair mais, eles estão aqui. Exatamente. Então, a ideia de trazer esse procedimento foi um processo árduo de incorporação, é um processo árduo de incorporação de qualquer tecnologia nova, principalmente complexa, assim, que ela depende da medicina nuclear, depende do transporte da medicação até Juiz de Fora, então é muito complexo. Mas se a gente não tenta e se a gente não briga para acontecer, isso nunca vai acontecer. Não vem e a gente nunca, sempre vai ficar pensando que a gente tem que mandar o paciente para fora. Exatamente. Eu acho que se abrindo essa porta, abre caminho para outros também virem atrás desse processo, né? Sim, com certeza. Doutor, como é que é o procedimento de radioembolização? Porque, assim, você explicou para a gente o que é, né? Deu para a gente mensurar e ter uma ideia do que é o procedimento. Mas, assim, existem etapas envolvidas na preparação, na execução desse tratamento? Como que é?
Sim, são várias etapas, né? A primeira etapa é assim, é o paciente ser diagnosticado com determinada lesão. Esse paciente ele vai passar por uma discussão multidisciplinar, né, que chama de tumor board. Então, esse paciente, a gente vai ver quais são as possibilidades terapêuticas para ele. Eventualmente, o paciente, a gente acha que é para esse caso, mas é cirúrgico, ou é transplante, ou é tratamento oncológico sistêmico só, imunoterapia, enfim. Então, definido a estratégia de tratamento para esse paciente vai ser avaliado por mim, e a gente vai definir, primeiro, faço exames de imagem para avaliar a extensão da doença, e aí é feita a solicitação das duas fases do procedimento. A primeira fase, a gente faz de mapeamento. O que seria essa fase? Como são lesões únicas ou poucas lesões localizadas no fígado, a gente vai fazer um mapeamento de fato do fígado. O fígado tem, grosseiramente falando, ele tem 8 artérias principais, que são os segmentos do fígado. Então eu vou estudar cada uma dessas artérias, ou as que estão direcionadas à lesão, e vou saber quais artérias vão nutrir o tumor. E aí, feito isso aí, o paciente faz no mesmo dia uma cintilografia para avaliar a perfusão da lesão e do fígado e comparar essa perfusão, e avaliar também a questão se existe uma comunicação do tumor com o pulmão, que é algo que contraindicaria o procedimento se ele ficar muito elevado, a gente chama shunt pulmonar. Feito essa primeira fase, eu vou fazer um cálculo, eu pego as imagens do paciente, calculo o volume de doença, o volume do fígado do paciente, o volume de tumor, e vou calcular uma dose específica para essa lesão. Então, por exemplo, a melhor situação para esse tipo de lesão é aquela lesão que é poucas lesões ou uma lesão só. Que aí eu vou conseguir tratar de uma forma muito agressiva essa lesão, o fígado ao redor, se a artéria que estiver nutrindo esse tumor nutrir um pouco de fígado, ele vai sofrer também, mas um dano é mínimo, porque a dose vai ser muito localizada, então o resto do fígado todo vai ser preservado. Então aí esse cálculo é feito antes do procedimento, e aí o pessoal da medicina nuclear, ele vai separar a dose específica para a gente fazer o procedimento. Já dentro da sala, ele chega com a dose, a gente só entrega a dose dentro do paciente. Então, você veja, é um procedimento que ele não depende só de mim, ele depende da minha equipe, dos médicos que trabalham comigo, o Dr. Magno e a doutora Thaisa, da equipe de enfermagem, que tem um papel extremamente protagonista ali, e tem o pessoal da medicina nuclear e os outros todos que estão por trás, patologistas, oncologistas, cirurgiões. Então, assim, é um tratamento... Não é complexo, né? Não é fácil, assim, ele realmente é complexo. Você disse, só para a gente terminar, de uma contraindicação a questão da ligação com o pulmão, que já é uma contraindicação para o tratamento. Há algum efeito colateral nesse tratamento ou não? Então, ele tem poucos efeitos colaterais. Poucos, né? Poucos efeitos colaterais. Reduz o tempo de recuperação e também reduz os processos de efeitos colaterais, é isso? Sim. Depois de todo esse estudo, esse trabalho de vocês. Ele antigamente a gente tinha muito medo, porque a técnica evoluiu muito ao longo dos anos. Alguns trabalhos chaves que saíram há uns 4, 5 anos atrás, um pouquinho mais, eles elucidaram algumas questões da radioembolização. Uma é essa questão que eu comentei, que é a dosimetria personalizada, ou seja, a gente vai fazer o tratamento para aquela lesão. E aí isso mudou os paradigmas da doença. Então, antes tinha um risco muito mais elevado, não alto, mas muito mais elevado de ter uma disfunção hepática pela radiação. Hoje isso é mínimo. Então, assim, o paciente tem pouco desconforto, a recuperação é muito rápida e geralmente pode até ir embora para casa no mesmo dia, dependendo da situação. Bacana. Muito bom. Doutor Rafael Gomide, obrigada pela sua presença com a gente. Volte mais vezes. Sucesso nessa trajetória também de ajuda ao paciente. E a gente te espera em outra ocasião. E parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado a todos.